Aqui estamos nós para falar sobre o segundo vídeo dessa nossa série sobre sexualidade. E hoje vamos falar sobre nudes. Pode falar disso aqui não, gente? Ué, mas é uma lição sobre sexualidade? Não, vou falar sim. E assista até o final para eu escutar e entender a minha opinião sobre esse assunto. Bora, vinheta na tela. Deus nos criou para intimidade com Ele e com as outras pessoas. Ele vivia em intimidade com Adão e Eva, se encontrando diariamente com eles no jardim. Deus também permitiu que Adão e Eva vivessem em intimidade mútua, convivendo numa cumplicidade real. O sonho de Deus foi a vida em constante intimidade. Adão e Eva eram tão íntimos que eles não tinham vergonha nem de Deus, nem um do outro. Mas aí o pecado entrou no mundo e quebrou essa intimidade. A partir daí, eles tiveram vergonha. Vergonha de Deus, mas também vergonha um do outro. A ponto, inclusive, de fazer roupas de folhas para se esconder de Deus e um do outro. A partir daí, a gente ficou com um buraco no nosso coração que só a intimidade verdadeira com Deus e com os outros pode preencher. E, infelizmente, a gente tenta preencher esse buraco da intimidade com coisas que não são as melhores. Vou explicar para você. Deus nos criou para intimidade com Ele e com as outras pessoas também. Só que depois que Adão e Eva comeram o fruto proibido, eles quebraram essa intimidade. E hoje, para buscarmos preencher esse buraco de intimidade que a gente tem uns com os outros, a gente tem dois caminhos. O primeiro é tentando vencer a vergonha. Para isso, as pessoas usam subterfúgios que a façam não sentir vergonha de ter intimidade com o outro. Aí ela se envolve com bebidas, com sexo antes do casamento, com pecados sexuais de maneira virtual, com masturbação ou com coisas que ela vença a vergonha para poder ter intimidade com o outro. Só que isso, infelizmente, resulta em consequências muito negativas. Uma outra opção é tentar essa intimidade vencendo o pecado. Não apenas vencendo o pecado, mas se aproximando de Cristo, que é quem já venceu o pecado. Para fazer isso, eu me aproximo de Deus, eu busco a Deus, eu me relaciono com Deus, sabendo que essa busca de Deus vai, consequentemente, me aproximar de outras pessoas e assim preencher o meu anseio por intimidade. Nessa segunda opção, eu tenho consequências muito positivas, porque me aproximando de Deus, eu posso amá-lo mais, posso conhecê-lo mais e assim eu conheço mais o meu irmão e amo o meu irmão também. Todos nós temos duas opções para vencer esse buraco de intimidade gerado pelo pecado: vencer a vergonha ou vencer o pecado. Qual deles você tem buscado? A maioria busca o caminho mais fácil, de vencer a vergonha. Vergonha vem do medo de desagradar as pessoas e ela é puramente horizontal e trata o nosso receio de não ser aceito pelas outras pessoas. Para isso, como eu falei, a gente usa vários subterfúgios. Usam a bebida e bebem para quê? Para perder a vergonha e assim conquistar a intimidade de maneira mais fácil. Outros buscam relacionamentos sem compromisso. Buscam ficar nessa intimidade, se envolvem sem compromisso com uma pessoa, perdendo a vergonha, inclusive com várias pessoas, mas não leva a lugar nenhum. Outros fazem o sexting, divulgando conteúdos eróticos e sensuais através dos seus celulares, mandam nudes, mandam fotos sensuais em busca de quê? De intimidade. Sexo antes do casamento é uma opção que muitos buscam também para vencer a vergonha e se entregar sexualmente para um parceiro em busca da tão almejada intimidade. A questão é que nenhum desses caminhos é seguro. Buscar intimidade por esse meio é uma cilada. É muito difícil se dar bem dessa maneira. Na verdade, eu diria, é até impossível. Mas nós temos outra opção, que é lidarmos isso de maneira vertical, resolvendo o problema da culpa. Enquanto na vergonha eu temo o que outras pessoas vão achar de mim, na culpa eu percebo e resolvo a minha situação diante de Deus e busco mudar me aproximando dele. E ali eu busco intimidade através do relacionamento com Cristo, através da santidade, da pureza e da amizade com Ele. Isso me prepara, me purifica e, como resultado, me leva mais perto de outras pessoas. E com isso, gente, eu coloco o outro no lugar certo. Eu não tento usar o outro para preencher um lugar que é de Deus. E assim eu posso ser pleno e plenamente cheio de toda a boa obra diante de Deus. Ou seja, a única maneira de recuperar a intimidade é me preenchendo de Deus. Me resolvendo verticalmente, eu me resolvo horizontalmente. Deus nos criou com uma necessidade para os relacionamentos afetivos, mas a maior necessidade que a gente tem é de um relacionamento com Ele. E estando próximo dele, eu me aproximo assim das pessoas que estão próximos dele também. Só que olha que legal, quando nós, nas nossas vidas individuais, buscamos estar mais próximos de Cristo, uma consequência natural, sabe qual é? Nós ficamos mais próximos uns dos outros. Quando eu me aproximo de Cristo, automaticamente, uma consequência natural é eu ficar mais perto dos meus irmãos.
No desejo de viver intimidade, muitos entregam o próprio corpo ou mesmo fotos do seu corpo para pessoas que não têm a capacidade e nem o compromisso para honrar essa confiança. Muitos se expõem e expõem a sua nudez e até se entregam sexualmente para outras pessoas em busca de intimidade. Mas, gente, a intimidade dada para quem não merece só gera consequências ruins. Deus nos criou para viver em intimidade, mas essa intimidade precisa ser com uma pessoa única e especial. Eu sei que quando a gente está solteiro, às vezes casado também, a gente tem uma necessidade, uma ânsia por aceitação e por intimidade. Muitas vezes a gente faz besteira na busca por ter alguém por perto. Não é fácil passar por isso, mas Deus, Ele pode preencher esse anseio. Só Ele te conhece plenamente. Assim como é dito lá em Salmo 139, só Ele conhece cada detalhe de você. Vale lembrar, inclusive, que a palavra conhecer é repetida 7 vezes nesse capítulo. É uma palavra hebraica muito profunda que, inclusive, envolve um relacionamento pessoal. Deus quer conhecer você de maneira profunda, de maneira intensa. E esse conhecimento é fruto não apenas de um relacionamento, mas de um relacionamento muito profundo. Só Deus é capaz de preencher os nossos anseios, porque somente o seu amor divino pode nos amar de uma maneira tão profunda como a gente precisa. Por isso, antes de buscar intimidade com uma pessoa, busque intimidade com Deus. Existe um buraco no nosso coração do tamanho de Deus que ninguém é capaz de preencher. Depois de se sentir preenchido por Deus, aí você está apto a buscar ser preenchido pelo amor da sua vida, pelo amor de outra pessoa. Ellen White comenta que o coração precisa ser fortalecido como o de José. A mais forte tentação não é desculpa para o pecado. Não importa quão severa seja a pressão exercida sobre você. O pecado é seu próprio ato. A sede da dificuldade é o coração não renovado. Antes de entregar para alguém o seu bem mais precioso, a sua intimidade máxima, que é a relação sexual, esteja certo de que essa pessoa é digna de confiança. E é por isso, inclusive, que o sexo e também a nudez só deve acontecer no casamento, porque ali é feito um compromisso público de fidelidade até a morte. E esse é o mínimo necessário para poder entregar para alguém algo tão especial que é a sua sexualidade ou até mesmo a sua nudez. Enquanto no caminho de cima que eu mostrei, a gente se aproxima de Deus, no caminho de baixo, a gente acaba se afastando dele. Mas aí tem gente que fala, BJ, mas nem tudo desse caminho de baixo, né? Nem tudo é tão pecado assim. Mandar nudes, por exemplo, eu não fiz sexo com a pessoa, não é pecado. Gente, tem gente que até fala que o que é belo tem que ser mostrado. Meu irmão, você não sabe de nada, você não sabe de nada. O pecado ocorre muito antes do ato ser consumado. A Bíblia diz que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela, ou seja, pecado começa muito antes do ato. Por isso que é importante a gente cuidar com o que a gente olha, porque o pecado começa ali. É importante também cuidar com as nossas ações, porque elas podem ser pedra de tropeço para outras pessoas. Nesse aspecto, geralmente a gente fala sobre as mulheres, né? Não, mulher tem que se vestir desse jeito, daquele, para não ser pedra de tropeço para os homens, mas isso é responsabilidade de ambos, homens e mulheres. A Bíblia diz que a gente tem que se portar com decência, e isso inclui o vestir. Por isso, por amor a mim e por amor ao meu próximo, eu preciso me vestir com decência. Agora, isso não é tarefa só de mulher, não. Homens também são responsáveis por ser pedra de tropeço em muitas formas. Pode ser no vestir, mas pode ser nas palavras, pode ser nas ações que buscam, mesmo que inconscientemente, conquistar alguém que já é conquistada de alguém. Ambos, homens e mulheres, precisam, por amor a Deus, cuidar com a nossa mente, porque o pecado começa ali. E também, por amor ao próximo, seja ele homem ou mulher, se preocupar em não dar abertura para o pecado. E entenda o que estou querendo dizer, o pecado começa no coração, o erro está no olho de quem olha, mas eu posso, por amor ao meu próximo, ajudá-lo a permanecer puro. Se eu tenho um amigo que está na luta contra o açúcar, eu seria muito vacilão de comer um chocolate na frente dele. Eu cuido de mim, mas cuido por amor a ele também, por amor ao meu próximo. Eu sei que tem gente que vai querer interpretar minhas palavras de maneira equivocada, mas Deus sabe a sinceridade no meu coração. E se você, inclusive, não concorda, pode comentar respeitosamente aqui nos comentários. Vamos interagir, vamos nos aprofundar e desenvolver um raciocínio nessa questão. Cuide andando o máximo possível longe do precipício. A gente não cai de uma só vez, a gente cai pouco a pouco. No vídeo da lição número 10 eu vou falar sobre a escada que leva à queda e você vai entender esse assunto melhor, então segura até lá. Tem uma música que eu gosto muito da banda Casting Crowds chamada Slow Fade. Ela mostra que o pecado não é algo que acontece de uma vez só, ele vai indo devagar. Ele não vem de uma vez como uma escuridão repentina, não. Ele é um slow fade, é um escurecer lento, devagar. A gente vai caindo aos poucos, sem perceber, e quando nos damos conta, já estamos na escuridão. Se você quiser saber mais, é só pesquisar no YouTube, Casting Crowds Slow Fade. Clica lá, procura a versão legendada e você vai ver a profundidade dessa letra. Tem um pedacinho dela que diz que as pessoas nunca desabam em um dia só. Pais nunca desabam em um dia. Famílias nunca desabam em um dia. E ele termina com uma menininha cantando:
Cuidado o olhinho com o que vê. Cara, eu me arrepio só de lembrar da música. Depois escuta lá e você vai ver o que eu tô falando. Ellen White confirma o que a música diz quando ela fala que a mente do homem ou da mulher não cai num só momento, da pureza e santidade para a depravação, corrupção e crime. Não, não, não. Leva tempo transformar o humano em divino ou degradar o que foi formado à imagem de Deus em brutal ou satânico. Pela contemplação somos transformados, deixando de vigiar e orar, deixando de guardar a cidadela, o coração, e empenhando-se no crime, a mente é degradada e é impossível elevá-la da corrupção. Deve ser sustentada uma guerra constante contra a mente carnal e precisamos ser ajudados pela refinadora influência da graça de Deus, a qual elevará a mente e a acostumará a meditar no que é puro e santo. Deus nos criou para a intimidade. O pecado quebrou essa intimidade, mas para resolver isso, primeiramente, restaure a sua intimidade com Deus. Segundamente, restaure a sua intimidade com o próximo. Terceiro, cuide-se por amor a Deus para não cair em pecado. Quarto, cuide do outro por amor ao outro para que ele não caia em pecado. E quinto, entenda que a queda acontece aos poucos. Que a sua oração seja a mesma de Davi. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você quer fazer essa oração? Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, fortalece o nosso coração, purifica a nossa alma e nos ajude a vencer esse buraco, essa ânsia por intimidade que nós temos na nossa vida. Ajuda-nos a buscar da maneira correta, se aproximando de Ti, que sejam eliminados qualquer hábito negativo e qualquer coisa que nos afaste de Ti. Queremos encontrar essa intimidade, buscando unicamente em Ti. Fortalece, ajuda-nos e sustenta-nos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.